Sexta-feira começa atualizando as informações do Atlético, que já retorna de Chapecó dessa vitória por 4-0 contra a Chape, pensando na vitória ou quem sabe, né, em voltar a ganhar dentro de casa neste domingo, jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos trazer o Cláudio Rezende com as informações do Atlético nesta sexta-feira, após essa importante vitória diante da Chapecoense. E, aliás, Cláudio Rezende, essa vitória do Atlético foi a primeira fora de casa no Brasileirão, não é isso? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Pedro Abílio, Alexandre Simões, a todos aqui nesse feriadão de fazer o dever na Arena MRV, domingo, porque se vence o Atlético Paranaense, o Galo vai dar um salto importante lá pra cima, que é o objetivo de todos do clube neste Brasileirão, é retornar a Libertadores do ano que vem. Então tem que buscar ali o G5, o G4, e essa é a expectativa do time aí, para quem sabe embalar no Campeonato Brasileiro, diante do Furacão domingo. Fica aí então, convite pro torcedor nesse feriadão, domingo todo mundo conosco na Itatiaia, 5:30 da tarde, hein? A bola rola, é a nossa enorme cobertura durante todo o dia na Arena MRV. Com certeza, Claudão, estaremos nessa. Marques, o Galo com o Barba evoluiu nessa semana de treinos? Evoluiu e mostrou isso no jogo ontem. O jogo é que, na verdade, me trouxe algumas surpresas, né? O 11 inicial do Barba ontem, né? Durante o pré, né, e na semana que antecediu esse jogo importantíssimo do Atlético lá contra a Chape, a gente imaginou aqui no TBB, nos nossos debates, né, uma equipe com 3 zagueiros, de repente com 2 volantes, né, imaginando o que é de praxe quando se vai naquele lugar, um jogo mais físico. Jogar ali contra a Chapecoense é sempre um jogo de muita disputa no meio de campo, de muita bola aérea, né? E o Atlético foi com uma equipe leve no meio de campo, né? Com um ataque insinuante, um ataque que ontem estava muito inspirado, né? E colocou as bolas para dentro. O Atlético já estava numa toada bacana de desempenho, né? Jogou muito bem lá contra o Fluminense. O gol não saiu e ontem um gol apareceu, né? O Atlético muito rápido quando partiu pelas beiradas do campo, nas invertidas de bola, né? Eu falei muito disso ontem na jornada esportiva, né? E desta forma construiu seus gols com troca de passes dentro da área, enfim, gols extremamente trabalhados, entendeu, Fabrício? Que há muita gente não via de qualidade desses atletas. Jogou muito bem toda a linha ofensiva do Atlético. O Bernard, que muitas vezes é contestado, né? Jogou bem, né? Teve presente, teve a bola no pé em vários momentos, acertando os passes, fazendo o gol, invadindo a área. Hulk muito bem, Coelho, Renier também, né? O próprio Vitor Hugo vindo de trás, mas buscando as tabelas, e ali na frente da defesa, o Pérez, que dá uma consistência bacana, é um primeiro volante de fato, né? Ele está num processo de crescimento, é muito jovem, eu acho que esse atleta ainda vai dar muito aqui ao Atlético nessa temporada, né? E para a sequência também. O Atlético jogou muito bem, dá a entender que de fato a semana foi muito importante de assimilação das ideias do Barba, né? E agora é sequência. Havia essa grande cobrança, né? Precisa ganhar um jogo fora de casa, ganhou. E agora jogando nos seus domínios para consolidar um novo momento, quem sabe, para a sequência de Campeonato Brasileiro. Eu perguntei para o Simões no primeiro tempo se muda alguma coisa no time. Afinal de contas, muda muito a característica do jogo, né? Porque vai jogar dentro de casa, a torcida vai querer ver um pouquinho do que ela viu nesse primeiro tempo de Chapecó, né, Marcos? Cara, assim, a intensidade do jogo ontem foi muito boa, né? O Atlético jogou com velocidade, com habilidade. Esse tipo de jogo em casa, poxa, seria fundamental. Eu sei que todos os atletas estão voltando, né? Os selecionáveis, o Barba vai ter um material humano muito maior do que ele teve para esse jogo contra a Chapecoense, né? Com as voltas de todos os jogadores. Mas, cara, para aproveitar este momento exclusivo de confiança desse grupo que esteve lá em Chapecó, eu de repente pensaria em novamente escalar esse 11 que deu muito certo lá em Chapecó, Pedro. Time muito intenso, um time que tem uma transição muito rápida, o Barba cada vez mais encaixando o seu estilo de jogo. É gritante a diferença de equilíbrio que o Atlético tem hoje em relação ao que tinha com o Sampaoli.
É um time muito mais equilibrado, é um time que tem uma noção defensiva muito maior, sofre muito pouco com a transição dos adversários, né? Se a gente for se recordar do que era o Atlético do Sampaoli, o contra-ataque adversário era um Deus nos acuda, né? Hoje a coisa já é muito mais dificultada pela postura em campo do time do Atlético. Então, quer dizer, uma vitória extremamente convincente para poder realmente marcar uma arrancada do Galo nesse Campeonato Brasileiro. Alcançou a 9ª colocação, se aproxima das primeiras posições da tabela e tem a chance de se aproximar mais ainda nesse jogo de domingo. E aí domingo é hora da torcida dar a resposta, dar o voto de confiança. Já teve um grande público contra o São Paulo, né? O jogo contra o São Paulo foi um público muito bom na Arena MRV, naquela vitória por 1-0. E é hora da torcida do Galo voltar e apoiar o time nessa partida contra o Furacão, que está no G5 do campeonato, tá? Vem de uma derrota de 3-0 pro Bahia, mas com certeza é um adversário difícil de ser enfrentado e o Galo tem um duro desafio pela frente, mas, como o Cláudio já destacou, bem reforçado em relação ao jogo de ontem em Chapecó. Falaremos já sobre os detalhes dessa partida de domingo com o nosso Cláudio Rezende e vamos projetar aqui também na nossa análise. Mas, Simões, é normal que aconteça uma queda física? É normal que tire um pouco o pé do acelerador? O Atlético chegou a sofrer, né, algumas oportunidades da Chapecoense no início do segundo tempo, mas o jogo já estava em 3-0. O que aconteceu? Vai acontecer, especialmente falando de calendário, Simões? Ô Pedro, olha só, não fazia sentido, né, diante da diferença técnica que a gente viu entre as equipes e do placar construído na primeira etapa, o Atlético manter o ritmo. Primeiro que a gente sabia que a Chapecoense ia tentar buscar alguma coisa, né, porque o placar era bem elástico e acabou aumentando. Tá? Então, eu acho que é uma situação tremendamente normal se a gente for pensar a maratona de jogos que o Atlético tem pela frente. Domingo ele já está em campo contra o Atlético do Paraná, na quarta-feira ele já estreia na Sul-Americana, sábado ele vai estar na Vila Belmiro contra o Santos, e assim vai. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, quer dizer, o ideal é isso. Você resolver os jogos de forma rápida na primeira etapa, até para poder administrar o segundo tempo. Não faz sentido você, diante do cenário que tem pela frente, querer que um time que faz 3-0 no primeiro tempo, mostrando uma superioridade absurda sobre o adversário, mantenha o nível, mantenha o ritmo, tendo tantos jogos a disputar até o dia 31 de maio, que é quando o futebol brasileiro para a Copa do Mundo. Então eu acho que foi dentro do esperado, é dentro do normal, todo mundo sabia que a Chapecoense ia pra cima, criou chances muito mais no abafa do que realmente construídas, né? Só teve um momento de falha do Atlético ali, que foi aquela bola do Everson, né? Que ele vai tentar pegar firme, a bola vai no travessão, e é o Lianco que salva em cima da linha, né? Isso. O Lianco salva em cima da linha. Lianco, uma ótima notícia pro Atlético, né? Fez um bom jogo contra a Chapecoense. Jogou os 90 minutos. Sim, jogou os 90 minutos e é disparado o melhor zagueiro do Atlético. Então, quer dizer, olha só, o Atlético tinha um problema na zaga. O Lianco joga 90 minutos. O Atlético, não tem um primeiro volante. O Pérez, até agora, só deixa boa impressão. E ele tem uma grande vantagem, que é um jogador discreto. O primeiro volante discreto, mas tem um bom poder de marcação. Então, quer dizer, a gente começa a ver o Atlético se acertar dentro do elenco que ele tem. E eu acho que isso é muito mérito do Barba, porque eu acho que ele aproveitou muito bem a parada, aproveitou muito bem a data FIFA. O Atlético, inclusive, vem de um passado recente em que o time voltava da data FIFA e costumava jogar pior do que vinha jogando. Né? O time do Barba não, o time do Barba jogou muito bem e mostrou evolução nesse tempo que ele teve para poder trabalhar a equipe. Está de volta o Cláudio Rezende para a gente falar um pouco mais sobre a preparação do Atlético para o jogo deste domingo. O Atlético tem pela frente o Furacão na Arena MRV e depois desse período de data FIFA é importante, né? Os jogadores estavam servindo os seus países, agora estarão de volta, como a gente destacou em manchete, não é, Cláudio? É isso, já teve o início da preparação da equipe. Hoje pela manhã o time voltou após a partida em voo fretado na madrugada e hoje já os atletas que estavam servindo seleções reintegrados ao elenco. O último que chegou foi o volante Cissé,
durante a madrugada de ontem para hoje, desembarcou em Belo Horizonte e hoje já fez parte desse treinamento. Então agora Cissé, Júnior Alonso e os equatorianos, Preciado e Alan Minda, se juntam ao Alan Franco e ao Ivan Roman, que já fizeram parte da delegação ontem em Chapecó, mas não foram utilizados. Apenas para compor o grupo no jogo contra a Chape, e agora sim, contra o Atlético Paranaense, no jogo de domingo, às 5:30 da tarde, Arena MRV, o Barba Domingues vai ter mais opções para montar a equipe e pensar também não só nesse jogo, mas a sequência. Depois o Galo vai para Venezuela. Na terça-feira, o voo fretado do Atlético para a cidade de Valência. Na terça-feira à tarde, véspera da partida, vai mais em cima da hora do jogo. Há uma dificuldade também em Valência para campos, de treinamento. Então o Atlético vai cumprir o regulamento da Conmebol e chega antes de 24 horas da partida, que está marcada para quarta-feira, às 11 horas da noite, horário aqui de Belo Horizonte, 10 horas da noite, na Venezuela. Então o Galo agora pensando no furacão. E a gente vai ter um bom público, Pedro, com certeza, com o ingresso a partir de R$28, no domingão de Páscoa. E agora, com essa vitória expressiva de ontem, a massa atleticana, logicamente, batendo ponto na casa do Galo no domingão. Com os selecionáveis, Simões, para domingo e pensando também nessa sequência de jogos, afinal de contas tem o início da Sul-Americana no meio de semana, você mudaria alguma coisa na escalação, na formação do Galo? Olha, eu não sei como vai ser a questão do Alan Franco, né? A gente precisa saber da questão do Alan Franco. O Atlético teve ontem Vitor Hugo, Reinier, Bernard, Hulk e Coelho. Isso. Teve quase um quinteto ofensivo, concorda comigo? Porque o Vitor, que é o Vitor Hugo, ele é muito mais um ponta de lança, um cara, do que um segundo volante, né? Sim. Assim como o Reinier, que é um cara ali, um camisa 10, ontem formou dupla com o Hulk. O Bernard é um jogador ofensivo, o Coelho é um jogador ofensivo. Não sei se o Atlético vai jogar dessa maneira contra o Atlético do Paraná, que é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro até agora, né? Um time que subiu da Série B para a Série A, integra o G5, veio de uma sequência de bons resultados dentro de casa, acabou que tomou um 3-0 do Bahia na quarta-feira na Fonte Nova, mas o Bahia é o outro time do G5, do Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado e tem uma boa equipe. Não sei se, de repente, alguém pode sair para entrar, por exemplo, um Alan Franco. E aí dá um pouco mais de equilíbrio a esse meio de campo do Atlético, né? A outra questão que a gente tem é a lateral direita, do Preciado. Não sei se o Júnior Alonso volta para ter um zagueiro canhoto, o que os treinadores gostam, até porque faz muita diferença, principalmente na saída de bola. São essas situações. Mas eu acho que assim, o interessante é que o Atlético ganha opções, inclusive de mudar um pouco a maneira de jogar, né? Porque se você coloca o Alan Franco no time, você dá um pouco mais de segurança, mas por outro lado também pode dar mais liberdade para a turma lá da frente. O que eu acho que é interessante é o Galo apostar na lei do ex do lado esquerdo ali. Renan Lodge e Coelho. A lei do ex é a que mais funciona no futebol brasileiro e o Renan Lodge é titular absoluto do Galo, né? E o Coelho fez uma belíssima partida contra a Chape, foi inclusive o melhor jogador em campo. Renan Lodge, que ontem deixou o campo para a entrada do Cauã Pacini, já na reta final do jogo. O Cláudio Rezende havia trazido a informação no final da nossa jornada que não era nada demais, ele estava com mal-estar, sentindo náusea, o lateral esquerdo do Atlético. Na turma do bate-bola, Cláudio Rezende, muita gente querendo mais detalhes. Você citou aí o preço inicial. Mas como é que fica a situação de ingressos para domingo na Arena MRV, Claudão? Vamos então trazer aí os preços dos ingressos para o torcedor no fim de semana. Tem promoção para o setor Internorte e também Intersul. Sócios Galo na veia, incluindo o GNV da Massa, que é o plano de sócios que não tem mensalidade. O Atlético colocou R$28. O ingresso, portanto, o mais barato para o jogo do fim de semana para sócios, R$28. O setor Interoeste estará fechado nesta partida. É a informação inicial do Galo, mas vamos ter sim um público interessante, um público parecido com aquele do jogo contra o São Paulo. Essa é a expectativa
que aumente aí a presença do torcedor do Atlético, a venda de ingressos a partir de amanhã, por exemplo, e também no domingo. Esse horário de 5h30, Pedro, dá tempo, né, da turma fazer o almoço de Páscoa e depois seguir para a Arena MRV. Até porque depois o Atlético vai demorar um pouquinho, né, para jogar na sua casa. Serão 2 jogos na próxima semana. Como visitante, a viagem longa para Venezuela, para enfrentar a Academia Porto Cabello na estreia da Sul-Americana, e de lá o Galo já segue para São Paulo, quando vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro no fim de semana seguinte. Depois do Atlético Paranaense, jogo em casa mesmo será contra o Juventude do Uruguai na segunda rodada da Copa Sul-Americana. E aí agora o técnico Barba Domingues ganhando opções, como a gente já trouxe na turma do bate-bola, jogadores que voltaram de seleções, data FIFA, e outros também que deixaram o departamento médico recentemente, casos, por exemplo, do volante Alexander. O treinador não gostou muito, Pedro, quando foi questionado ontem sobre o Alexander, porque ele não entrou, porque ele não vem tendo oportunidade. Segundo ele, é um jogador jovem ainda que tem que esperar. Tem que ter o time do Atlético mais consistente. O Alexander estava machucado, ele vinha usando os atletas que estavam num ritmo físico melhor. Então ele não está querendo pressão para colocar rapidamente o Alexander nos jogos do Galo, viu, Pedro? Fala, massa! Finalizando mais um vídeo do canal, já deixa o like antes de sair do vídeo, tá? O Tati veio aí falando um pouquinho mais sobre a partida do Galo, o desempenho de cada um dos jogadores aí, uma mudança bem radical que teve aí. Barba tá fazendo um bom trabalho no Galo e isso é muito bom. Então deixa o teu comentário aí em relação a tudo isso aí, o que vocês acham, tá? Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo, tá? Você que não conhece o canal, esse canal traz notícia todos os dias do Galo e aqui é só notícia do Galo, então já se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação, que é muito importante, porque assim você não perde nada que sai no canal, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que eu falei no vídeo, tá? E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também é de grande ajuda aqui. Lembrando que a participação de todos é muito importante, tá? E fica à vontade, que esse canal aqui foi feito para vocês, então é isso, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para quem fica. E outra coisa que eu quero falar para vocês, eu não coloquei o vídeo mais cedo no YouTube porque faltou luz, tá? Caiu uma tempestade aqui braba aqui, que faltou luz, fiquei sem internet mal tempão. Então só consegui postar o vídeo agora, então é isso. Infelizmente aconteceu. Até a próxima, massa. Valeu.